essa é a capa do livro em português, Viagens Fora do Corpo, publicado no início da década de 80 pela editora Record aqui no Brasil. Hoje, o livro está esgotado, só se acha em sebo. Pode passar. Bom, peguei a parte introdutória do livro. Veja como ele não sabia a mescla da parte espiritual universalista. Veja, o que ele está falando ali. O vocábulo astral, porque ele estava estudando o tema e descobriu a expressão viagem astral, projeção astral. Então ele está comentando. O vocábulo astral possui origens apagadas em primordiais eventos místicos e de ocultismo envolvendo feitiçaria, bruxaria, magia e outras tolices aparentes que o homem moderno encara como bobagem e superstição. Eudes, não vai não. A expressão astral vem do latim, da palavra astrum, que significa estelar ou estrelado. Quem popularizou a expressão astral foi um grande alquimista e ocultista suíço, que também era médico e botânico, chamado Paracelso. E o Paracelso, nos livros dele, começou a utilizar a palavra astral, significando algo que não tem origem na Terra. Por quê? A teoria dele, se é oriundo da Terra, é terrestre. Se não veio da Terra, veio do astral, que seria o sideral ou o extrafísico. Então, o Robert Monroe não conhecia o Paracelso, cara. Por isso ele falou essa besteira aqui, enorme. É um exemplo, tá? Para o pessoal que acha que o Robert Monroe era 100%. Não. Vocês estão vendo ali um erro crasso que um espiritualista não cometeria. Pode ir. Como nenhuma tentativa foi feita para revolver profundamente essa área, continuo sem saber o que significa a palavra astral. Dá uma olhada, Eudes. Logo, prefiro a termo as usadas segundo o corpo e segundo estado. Ele não tinha uma visão dentro da literatura espiritualista para poder correlacionar. Sim. Não é que o trabalho dele não fosse bom, era ótimo, mas a teoria dele, ele não tinha comparativo. Então ele foi desenvolvendo uma nomenclatura. Vamos lá. Tal tipo de literatura, que ainda prospera, retrata um mundo astral composto de muitos níveis ou planos, que são os locais para onde as pessoas vão quando morrem. A pessoa que viaja por aí em seu corpo astral pode fazer breves visitas a tais lugares, falar com gente morta, participar de atividades lá e regressar ao corpo físico, aparentemente sem nenhum desgaste. Houve ocasião em que desejei ardentemente fosse verdadeiro último item. É o seguinte, Eudes, no trâmite do livro, nos relatos, ele narra assédios espirituais que ele sofreu, vampirismo, porque ele saía do corpo e ele tinha uma questão sexual mal resolvida, que ele queria ter sexo fora do corpo, cara. Isso atraiu muita coisa pesada no início, até ele se acostumar. Por isso que ele fala que quando ele lê que a saída do corpo não causa desgaste, para ele foi diferente. Só que ele não está considerando os pensamentos dele que geraram o assédio e o desgaste, que é fora do padrão normal. Sim. Da saída. E tem como fazer sexo fora do corpo? Não, sexo fora do corpo não, mas a sexo está na mente. Você não tem como copular fora do corpo, porque o corpo está embaixo. Mas você tem como fundir energeticamente essa energia com outro. Só que é aquela coisa, Eudes, se aqui embaixo você abraça alguém que não está legal, você se sente mal. Fora do corpo, se você funde energeticamente com uma entidade presa a isso, você vai perder energia. Vamos lá. Em instâncias muito raras... e outra coisa, eu falei aqui num dos programas sobre íncubos e súcubos. Sim. Que era a questão da Idade Média sobre isso, uns 3 meses antes, lembra? Em instâncias muito raras, conhecem-se registros publicados de indivíduos que deliberadamente podiam e voluntariamente faziam a indução ao segundo estado, deslocando-se por aí em seu segundo corpo. Talvez haja mais deles, porém só 2 se destacam na história atual. Se existem outros que efetuam esse ato, guardar os resultados para si mesmo. Aí, Eudes, como ele não tinha lido a literatura espiritualista, ele achava que eram poucos que tinham relatado na década de 70. Ele não pesquisou e aprofundou. Por exemplo, na Inglaterra tinha o Dr. Robert Krukel, publicou 9 livros sobre o tema. Tinha vários projetores escrevendo livros em outros contextos, que nos Estados Unidos, na época, ele não conhecia. Por isso ele fala que só conheceu 2, que era o que ele estava lendo, que eu vou mostrar agora. Pode ir. Mal de americano achar que é o centro do universo. O americano ele é muito antropocêntrico. Para pesquisar outra cultura é difícil. Para ele usa a dele. Para nós aqui, a gente tem a cultura brasileira e da cultura europeia, americana, que a gente correlaciona, mas o americano é muito para dentro com a cultura dele. E ele reflete um pouco disso aí. Vamos lá. O primeiro deles é Oliver Fox,
em inglês ativo nas áreas da pesquisa e da prática psíquica. Publicou relatórios generosamente detalhados sobre experiências fora do corpo e técnicas para atingir tal estado. A não ser no movimento secreto de 1920, seu trabalho recebeu pouca atenção. Não obstante, tentou, muito decididamente, trazer a experiência à estrutura da compreensão da sua era. Esse autor que ele está citando, tá? Pode passar, é esse aqui do livro Astral Projection, A Record of Out of the Body Experience, ou seja, projeção astral, o registro das experiências fora do corpo, por Oliver Fox. Esse livro, Eudes, foi publicado em 1938 na Inglaterra, mas os relatos dele remontam à década de 1920. Ele era teosofista e publicava material nas revistas teosóficas sobre glândula pineal e projeção astral. Quando foi em 1938, ele compilou os relatos neste livro, que é o que o Robert Monroe está citando. E o nome do cara não era Oliver Fox, era pseudônimo. O nome do cara é Hugh Kellaway e usava o pseudônimo de Oliver Fox, que é um dos autores que o Monroe estava lendo, mas também não conhecia muito. Eu estou dando agora os detalhes. Pode ir. O segundo e muito famoso foi Sylvan Muldon, aquele que eu li 2 programas antes, o relato dele, que republicou diversos trabalhos a respeito em colaboração com Hilary Ward Carrington no período 1938-51. Aí ele comete outro erro. O livro Projeção do Corpo Astral é 1929. Em 1938, o Sylvan Muldon lançou The Case of Astral Projection. E em 1951, Os Fenômenos da Projeção Astral, Sylvan Muldon e Hilary Ward Carrington. Ele botou ali 38, que é o segundo livro, 51, que é o terceiro. O primeiro é 1929. Ele não tinha muita estrutura, o Robert Monroe, na época, para correlacionar. Pode ir. Muldon era o projecionista e Carrington, pesquisador consistente dos fenômenos psíquicos. Até hoje, suas obras têm sido as clássicas nesse terreno e são leitura muito interessante. Pode ir, que se trata deste livro que a gente, 2 programas antes, pontuou aqui o relato dele. Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldon, Hilary Ward Carrington, Editora Pensamento, é outro clássico. Na verdade, eu indico este como primeira leitura para quem está iniciando, depois o Viagens Fora do Corpo, o Projeções da Consciência do Valdo Vieira, o meu livro Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência. Gente, quem quer mexer com isso sério, precisa estudar. Não é para ficar preso na literatura ou nomenclatura ou leitura, para ter visão de conjunto. Essa que eu tenho, que me permite fazer esse trabalho que vocês estão vendo agora e pontuar, corrigir alguns errinhos ali, numa visão geral, né, Eudes? Porque tendo a visão de conjunto, você tem um comparativo, fica na média bem melhor. Vamos lá. Na minha investigação, em busca de fatos, perguntei-me novamente o quanto fora obviamente omitido. Ao mesmo tempo, pouco ou nenhum experimento empírico foi realizado para fornecer dados ao investigador sério e objetivo. O mais recente foi um livro escrito por Irã, que ele coloca entre parênteses. Olha o erro dele, Eudes. Mulher, Mary de trás para frente, ele achou que Irã era um anagrama, que era Mary ao contrário. Ele ou ela também ofereceu diversos detalhes, mas nenhuma continuidade sólida relacionada com o meu caso. Veja, ele achou que o Irã era anagrama de Mary, ele pergunta se era um homem ou mulher. Tá aí um erro. Quem é o Irã? Avança. Irã é um autor francês que lançou, em 1926, o livro O Médico da Alma. Aqui tem uma edição com a tradução em espanhol. E Irã era um pseudônimo maçônico dele. O nome dele era Marcel Louis Forran, não era mulher coisa nenhuma. Marcel Louis Forran. O Robert Monroe achou que o nome era Mary, um anagrama. Cometeu esse erro. Por isso que eu estou citando, e o Robert Monroe, eu adoro o trabalho dele. Eu estou citando isso, porque tem um monte de gente que cita ele como coisa infalível. Não tem ninguém infalível, ninguém sabe tudo, muito menos eu. Agora, eu posso pontuar isso que eu estou falando, eu trabalho há décadas com isso. E com uma visão de conjunto, uma memória muito boa. Eu posso fazer isso aqui, mas não é arrogância que eu estou falando. Eu estou corrigindo um ótimo autor que no início não tinha muito fundamento e cometeu esses pequenos erros. Sim. Agora, os relatos dele são maravilhosos. Tanto que a gente está aqui, eu estou recomendando o livro dele. E nada impede também que daqui a alguns anos um novo projetor possa ver você e ele ter outras experiências e falar, olha, o Wagner falou isso. Exatamente, pode corrigir ele e corrigir a mim lá na frente. Agora, se a gente olhar em geral as pessoas que mexem com saída do corpo, quantos têm essa condição de fazer isso de conjunto?
Pouquíssimas pessoas. E mesmo à frente ainda vai demorar a surgir gente dedicada a isso com uma visão dessas de conjunto, que não é comum, né? Por isso que é bom a gente estar pontuando e compartilhando as coisas.